Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de Segurança do Trabalho para profissionais do curso Técnico em Mecânica. Meu nome é Flávia Moraes, sou professora da disciplina e vou trazer para vocês muitas informações importantes de se saber antes de vocês iniciarem as suas atividades profissionais. Vamos lá? Nessa primeira videoaula, vamos abordar um pouquinho do que é a segurança do trabalho, qual é a sua história, o que são conceitos prevencionistas e também as principais causas de acidentes no ambiente de trabalho. Engana-se quem pensa que a segurança é coisa da atualidade. Diferente do que se imagina, há muitos milênios o homem já vem estudando as relações entre o trabalhador e o ambiente de trabalho, as consequências dos agentes ocupacionais ao corpo humano. Quando falamos de agente ocupacional, estamos falando referente a forças da natureza que, pela sua própria característica, pode de alguma forma gerar um adoecimento ou uma lesão ao trabalhador. Essas forças da natureza, elas podem estar nos formatos dos riscos físicos, químicos, biológico, ergonômico ou até mesmo acidente. Mas isto é assunto para que possamos analisar mais à frente. Na antiguidade, o trabalho era visto como algo tortuoso, algo que não deveria ser realizado por homens livres e nem por nobres. Então, caberia essas atividades mais difíceis, trabalhos pesados, serem realizados por escravos. Como a mão de obra era abundante, não havia preocupação com a integridade física e nem mental destes trabalhadores. Infelizmente, essas pessoas eram vistas como peças descartáveis. Então, se as mesmas adoecessem, para os seus donos ou para os seus senhores, pouco teria importância. Então, não se analisavam muito bem os fatores físicos com relação aos agentes ocupacionais no ambiente de trabalho. No entanto, alguns estudiosos eles viam a situação com outro prisma. Eles entendiam que aquele trabalho tortuoso, aquelas moléstias geradas pelas enfermidades, elas em algum momento iriam atingir outras classes além da escrava. Foi então que o médico e filósofo Hipócrates escreveu sobre os casos de intoxicação por chumbo nos trabalhadores em obra. Esses trabalhadores acabavam adoecendo, tendo doenças respiratórias, e com isso foi descoberto e feito os primeiros registros da intoxicação por saturnismo. Mas isso foi só o início de uma longa história, uma longa jornada que a segurança vem enfrentando na humanidade. Algumas décadas após a era cristã, Plínio, também conhecido como o Velho, escreveu a sua obra De Historias Natural, que descreveu os primeiros EPIs da história humana. Esses eram descritos como panos e membranas de animais que eram embebedadas em líquidos e serviam como uma forma de proteção à inalação de poeiras nocivas. Poeiras essas que até hoje nós encontramos em vários ramos da indústria. Daí, então, surgiu o cuidado com a proteção respiratória dos trabalhadores expostos aos diversos tipos de poeiras. Um fato a ser relatado foi no século XVI, quando o pesquisador alemão Georg Bauer publicou a sua obra, The Hammer Metallics, que enfatizava os danos sofridos pelos trabalhadores expostos às poeiras minerais. Ainda hoje, é possível se ver relatos e é muito comum se ver estudos de doenças relacionadas às poeiras minerais presentes em diversos setores da atualidade. Quem nunca ouviu, por exemplo, falar-se da silicose? Existe um filme chamado Os 33 que conta a realidade dos trabalhadores de uma mina
de extração de sílica no Chile. Esses mineradores, eles sofreram um acidente onde eles ficaram presos nessa mina e muitos deles, quando resgatados, eles apresentaram ali doenças pulmonares devido à presença de grande concentração de pós de sílica. Outro adoecimento que vale a pena mencionar é a asbestose. A asbestose ela acontece através da aspersão, ou seja, a respiração da fibra do amianto. Atualmente, no Brasil, tanto a mineração quanto também a comercialização de produtos feitos com amianto, ela é proibida. Essa proibição ela começou na Europa em 2007 e no Brasil a única mina que nós tínhamos no sul foi fechada e essa mineração foi proibida. A fibra de amianto ela é tão tóxica para o nosso pulmão que se eu fizer a aspersão de uma fibra que tem aproximadamente o tamanho de um cabelo do cílio, eu posso gerar ali a doença chamada asbestose. A asbestose vai evoluir para um câncer e a pessoa acaba indo a óbito por câncer de pulmão. Tudo isso por causa de uma única fibra. Em geral, as doenças do aparelho respiratório, elas são doenças que impedem o indivíduo de fazer o processo mais importante do nosso corpo, chamado hematose, que é quando eu respiro o oxigênio, acontece a troca de gases no meu pulmão, dentro da minha corrente sanguínea, oxigenando o meu sangue, e esse oxigênio ele vai nutrir todas as minhas células e o meu cérebro. Uma vez que eu não tenho essa nutrição, o meu cérebro começa a ficar prejudicado. Esse processo ele compromete todo o meu sistema circulatório, trazendo ali, né, graves danos à minha saúde de uma forma geral. Então, quando nós falamos que é somente um EPI, é só mais um EPI ou é apenas uma máscara, nós estamos falando de um conjunto de situação que pode vir a acontecer por um pequeno deslize. Uma vez só que eu entrei num ambiente, vamos colocar o amianto que eu acabei de mencionar, uma vez que eu entrei num ambiente onde existia ali uma, duas partículas de amianto em suspensão e eu respirei aquela partícula que ficou alojada no meu pulmão, eu já estou condenando o meu corpo a um mal que pode vir daqui a 10, 15, 20 anos, mas que uma hora vai chegar, trazendo assim, né, a perda da qualidade de vida para esse indivíduo. O médico italiano Bernardino Ramazzini, ele publicou em 1700 a sua primeira obra voltada para a saúde ocupacional. Essa obra ela consagrou o médico como o pai da medicina ocupacional. Os estudos realizados sobre essas doenças, que neste livro contém, ele relaciona os riscos ambientais ou os riscos ocupacionais à saúde do trabalhador, trazendo assim uma visão mais ampla de como o adoecimento por esses agentes pode acontecer. Nele, então, é falado referente às poeiras, os metais, os componentes líquidos e químicos encontrados em diversas atividades laborais e que, de certa forma, geram esse adoecimento nos trabalhadores. Ramazzini, ele estimulava os demais médicos a questionar o seu paciente qual era a sua ocupação laboral para conseguir relacionar ali as causas e as consequências dos seus males. Por que o adoecimento ele acontece em dada profissão? Por que certo grupo de trabalhador começa a manifestar determinado grupo de doença? E através desta ligação, desse nexo causal, era possível identificar se a pessoa estava tendo um adoecimento epidemiológico de determinada região
ou se era apenas uma patologia herdada dos seus antepassados, ou simplesmente era uma doença causada ali pelo ambiente de trabalho, um adoecimento causado pela sua atividade, e como tal, deveria existir uma forma de prevenir, de eliminar aquele risco. Desta forma, vários médicos da época começaram a instruir os seus pacientes a analisar os seus ambientes de trabalho para verificar se o adoecimento era proveniente da atividade. E quando conseguia identificar este problema, eles indicavam que os trabalhadores realizassem as atividades de algumas formas mais seguras, ou evitasse determinadas atividades, ou até mesmo mudasse os procedimentos para que estes não se lesionassem. Um exemplo disso é o Dr. Passier, um médico francês, que recomendava aos seus pacientes que trabalhavam, por exemplo, como ourives, onde existe a necessidade de uma concentração visual muito grande. Esses pacientes, ele recomendava que no meio da jornada ou de tempos em tempos, eles parassem de fazer o que eles estavam fazendo e observassem o infinito, olhasse para o nada, olhasse para o céu, para evitar a fadiga visual. Já o médico René Villemet, também francês, ele relacionou o estado de saúde dos trabalhadores à sua jornada de trabalho excessiva. Essa jornada de trabalho não permitia que este trabalhador tivesse qualidade de vida, pois as condições de alimentação, moradia eram precárias. Além disso, as suas remunerações também não eram lá grandes coisas. Então, o mesmo não tinha como morar, se locomover e também se alimentar de forma adequada. Com isso, este trabalhador acabava adoecendo. Muitos deles optava pelo alcoolismo como uma forma de fugir de sua realidade e acabavam perecendo nas sarjetas ou vindo a óbito por doenças oportunistas, como, por exemplo, a tuberculose e a pneumonia. Durante a Revolução Industrial ocorrida nos séculos 17 até o século 19, o mundo ele testemunhou transformações profundas na estrutura da economia e sociedade. Ela foi impulsionada pelo avanço tecnológico e pela mecanização dos processos produtivos. No entanto, este progresso tecnológico, eles vieram juntamente com desafios significativos na área da segurança do trabalho. Nos primórdios da Revolução Industrial, as condições de trabalho eram extremamente precárias. As fábricas, as minas e outros ambientes de produção eram marcados por jornadas de trabalho exaustivas. Muitas das vezes elas ultrapassavam 12 a 16 horas, não existia regulamentação que protegesse o trabalhador, o trabalho infantil era algo rotineiro, as mulheres elas eram sobrecarregadas com atividades que muitas das vezes os homens não davam conta de fazer, como uma forma de desafio, as atividades, além de insalubres, eram perigosas e ainda tinha-se a questão do baixo salário que era pago para não apenas as crianças, mas as mulheres também. Uma vez que em uma sociedade machista e predominada por homens, as mulheres e as crianças não poderiam ser equiparadas em condições financeiras, então automaticamente elas precisavam ganhar menos. A qualidade de vida para essas pessoas conseguiam ser pior ainda do que aquela que era imposta aos homens. Então, no ambiente fabril, era comum ver máquinas pesadas sendo operadas sem qualquer tipo de proteção ou até mesmo por pessoas preparadas. Isso resultava em vários acidentes. Essa rotina de lesões como amputações, queimaduras e até mesmo morte era cotidiana. A ausência de medidas adequadas de segurança tornava o trabalho na indústria uma atividade de alto risco. Já nas minas, em particular,
Elas eram locais de trabalho extremamente perigosos e frequentemente acontecia, né, devido às explosões, desmoronamentos, e esses desmoronamentos levavam ali ao soterramento de vários trabalhadores. Sem falar nas intoxicações pelos gases estilhaços proveniente aí de toda essa operação. Como não se via questões de segurança, a importância da segurança, vários trabalhadores, eles adoeciam por questões respiratórias, começavam a tossir, achavam-se aquilo normal na época e muitos vinham rapidamente ao óbito sem nem mesmo saber que morreram de doenças ocupacionais. Essa realidade ela começou a mudar gradativamente com a pressão exercida pela sociedade e os poderes políticos da época, que lutavam por melhores condições de trabalho. Então, a mobilização dos trabalhadores através das forças sindicais e os movimentos trabalhistas foram cruciais para conquistas de direitos básicos que perpetuam até a data atual. As primeiras leis de proteção dos trabalhadores, elas surgiram por volta do século XIX, né? E aí podemos dar um destaque aí para o Reino Unido, né? Que onde criou-se as primeiras leis, a primeira lei trabalhista, né? Que foi a Factory Act, por volta de 1833, né? Que começava a regular as condições de trabalho e dava alguns direitos, retirava algumas obrigações, fazia algumas limitações para poder adequar ali as condições de vida daquele trabalhador. E assim, as condições de trabalho, as regulamentações que voltadas para a qualidade de vida do trabalhador, elas foram sendo estabelecidas, como por exemplo, o limite de jornada de trabalho e também a proibição do trabalho infantil em determinadas condições. Podemos dizer que a legislação ela teve uma evolução muito grande dentro da área de segurança do trabalho, durante aí o pós-revolução industrial, que também contou, né, com a implementação de novas tecnologias e práticas. A introdução, né, de equipamentos de proteção individuais, os EPIs, a adoção de medidas seguras nas máquinas, a criação de inspeções regulares nas fábricas, esses foram só alguns dos passos importantes para a construção de uma sociedade mais segura, de um ambiente de trabalho mais seguro. Outro fato que nós podemos mencionar é a inserção de educação no ambiente de trabalho, como, por exemplo, a cultura da segurança, a cultura para evitar o adoecimento deste trabalhador, as questões de treinamento, né, um trabalho seguro, a operação de máquinas, a realização de processos, isso tudo engloba aí as questões de educação para o trabalho. Os riscos associados àquelas atividades, muitas das vezes eles não deixaram de existir, mas a forma de executar essa atividade, ela mudou. Hoje se trabalha com consciência de risco. Sendo assim, o trabalhador ele consegue fazer o necessário sem se colocar em risco. Eu gosto muito de falar um pouco aí, quando se fala em segurança, da Revolução Industrial, porque ela nos mostra um norte muito claro do que nós não tínhamos e de como os processos de segurança eles evoluíram com o passar dos anos. Imagine vocês hoje no mundo global, no mundo onde nós necessitamos ter tempo para tudo e o nosso tempo já é muito curto, mesmo muitas das vezes o profissional tendo uma jornada de 8 ou até mesmo 12 horas por dia, né? Porque hoje nós temos a jornada intermitente de 12 por 36. Essa pessoa muitas das vezes ela não tem um tempo ou ela não tem condição física, né, devido ao cansaço, de executar uma atividade, dedicar à sua saúde, né, fazer uma atividade física, ter um lazer com a família. E isso hoje
para algumas pessoas ainda é possível, porque nós temos jornada de trabalho reduzida. Hoje nós temos direitos para o trabalhador. Hoje a empresa não pode simplesmente colocar a pessoa ali no chão de fábrica e ela se vira. Se ela lesionar, o problema é dela. Se ela morrer, a família que arque com tudo, porque a empresa não tem nada a ver com isso e estamos com mais uma vaga em aberto. Então, eu gosto de trazer esse tempo sombrio para que nós possamos ver que muito evoluiu. É claro, muito precisamos ainda evoluir, mas perante as situações que nós tínhamos na época da Revolução Industrial, hoje nós temos uma grande conquista. Por isso que nós devemos firmar um compromisso com a segurança. E quando eu digo nós, eu digo o trabalhador, o empregador, o governo e também as entidades trabalhistas que vêm regulamentar todas as regras e leis de proteção ao trabalhador. Não apenas proteção, porque nós temos deveres e também temos direitos. E com esses deveres e direitos, o ambiente tem que ser favorável para ambos, para a empresa que precisa produzir, mas também para uma dignidade de vida humana a qual o trabalhador tem direito. Então, agora vamos falar um pouquinho aí da história da segurança no Brasil. Como ela aconteceu, como ela começou e quais foram os pontos aí marcantes da segurança para os brasileiros. Acredito eu que não exista qualidade de vida e nem dignidade social sem que tenhamos órgãos ou organizações à frente de todo o processo. Não somente no Brasil, mas a partir de 1919, vários eventos aconteceram trazendo aí fatores que levaram à necessidade de nos organizarmos, de aprender com os nossos erros, certo? Que lucidasse aí, né, vários fatores que até hoje perpetuam. Um deles foi a criação da Organização Internacional do Trabalho, no mesmo ano de 1919. A Organização Internacional do Trabalho, ela é uma comissão e, para se ter uma noção, ela pode ser comparada, né, com a iniciativa da Organização das Nações Unidas, a ONU. No entanto, a ONU, ela busca as questões da dignidade social, da preservação da vida humana, num modo geral. Já a OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela vai buscar também essa dignidade, essa qualidade de vida dentro do ambiente de trabalho. A criação de organizações voltadas para a proteção e o bem-estar do trabalhador, ela é de extrema importância. Vou citar um caso para que se tenha ideia a magnitude das ações dessas organizações. No mesmo ano de 1919, houve um grande incêndio em uma fábrica de roupa em Nova York. A fábrica chamava-se Triangle. Na época, era comum os proprietários das empresas, eles receberem os trabalhadores fazerem a sua jornada, executando as suas atividades normalmente, e o empregador logo em seguida deixar esses trabalhadores fazendo as suas atividades, trancar as fábricas, né, trancar a empresa e sair, resolver a sua vida, ir para casa, e no final do expediente eles voltavam e abriam. Trancava-se a fábrica ou trancava-se a empresa com o trabalhador dentro, porque eles não confiavam das pessoas ficarem sozinhas. E também não confiavam de outras pessoas vigiarem. E era uma prática super comum. Então, essa fábrica de roupas, né, chamada Triangle, ela ficava no 15º andar de um prédio, se não me engano, e por um curto-circuito, o 11º andar começou a pegar fogo. As pessoas que estavam no 15º, elas ficaram presas. Dessas pessoas,
mais de 145 delas eram mulheres, todas morreram carbonizadas. As que não morreram carbonizadas se jogaram da janela, ou seja, quase 150 mulheres morreram em um incêndio, claro, por curto-circuito, como muitos outros já aconteceu, inclusive aqui no Brasil, né? Nós temos aí o edifício Joelma, que foi de grandes proporções, o edifício Andraus, que pegou fogo, se não me engano, 2 vezes, foi de grande proporção também. E tivemos essa fábrica em Nova York. A situação foi tão dolorosa, tão polêmica. Muitos falaram que foi o empregador que colocou fogo na fábrica, mas na verdade não, foi um curto-circuito no andar inferior que fez com que as pessoas ficassem presas lá em cima. Na época, não existia uma escada que conseguisse chegar até aquela altura, né? Não tinha como, não tinha um sistema de combate a incêndio moderno como o sistema que nós temos hoje. E acabou aquelas pessoas morrendo carbonizada. Isso nos dá uma noção do tamanho sofrimento daquelas pessoas, dos familiares. E por que eu estou mencionando essa situação em particular? Porque a situação, a morte dessas trabalhadoras, ela alavancou um movimento que até hoje é lembrado. Não como a morte das trabalhadoras de Nova York que foram carbonizadas, mas sim ela é lembrada no dia 8 de março como o Dia das Mulheres. Um dos fatores pelo qual se criou essa data foi este incidente de 1919, dessas mulheres, né? Claro que existiam alguns homens no meio, né, do incêndio, mas era um quantitativo menor que 10, então dá-se ênfase para as mulheres, até mesmo porque era uma fábrica de roupa e raramente um homem costurava. Então, antigamente, quem costurava era a mulher, um papel da mulher, como várias outras situações, que quem ocupa a cadeira é a mulher, né? Então, foi feita a criação desta data comemorativa em homenagem a essas trabalhadoras que morreram queimadas. Posteriormente, outras organizações elas foram criadas com uma importância muito grande, né? Em 1938, criou-se a American Confederation of Governmental Industrial Hygienists. Hoje nós conhecemos ela como ACGIH, que é a Associação dos Higienicistas Governamentais Americanos. Essa associação ela nos dá parâmetros até hoje para determinar os limites de tolerância à exposição dos agentes ocupacionais aos trabalhadores. Então, quando eu preciso saber se o nível de ruído ele é aceitável ou não, eu vou lá, né, nos manuais que hoje nós chamamos de NHO, né, na tradução livre brasileira, né, normas de higiene ocupacional, e verifico se aquele agente está ou não dentro dos limites. Os limites de tolerância eles servem para que eu determine se aquela atividade é ou não insalubre para aquele trabalhador. Agora, aprofundando um pouco mais dentro da segurança do trabalho no Brasil, em 1966 foi criado a Fundacentro, Fundação Jorge do Prato Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho. A Fundacentro, ainda hoje, ela é referência dentro de todos os processos de segurança, não somente questão de limite de segurança, mas também procedimentos técnicos, os próprios limites de segurança, os agentes ocupacionais, os estudos dos adoecimentos do trabalhador. Então, é uma fundação que hoje ela fortemente é uma referência dos processos seguros no Brasil. Já em 1948, dentro ali da era Vargas, foi criado a CLT,
Consolidação das leis trabalhistas. A Consolidação das Leis Trabalhistas, ela é o nosso livro guia para definir o que é de direito e o que não é de direito do trabalhador. Quais são os seus deveres, quais são os deveres do empregador, e nela contém os direitos básicos que a nossa sociedade conquistou, como, por exemplo, o 13º salário, que é equivalente a 1/12 do seu salário anual. Foi conquistado também o direito de férias, né? Hoje, a partir do momento que o trabalhador tem uma jornada, né, permanece na empresa 12 meses, a partir do 12º mês, ele já pode ficar fora, né, em descanso durante um período, né? E por que eu falo durante um período? Existem algumas regras com relação às férias. Se o trabalhador teve falta, pode acontecer uma redução. Se o trabalhador teve um fracionamento deste período, pode ter também ali um outro período. Então, o período de férias, algumas empresas dão 30 dias direto, tem outras que não. Tem empresas que fracionam esse período de férias. Algumas empresas contabilizam dias úteis, né? Tem gente que tira 45 dias de férias, meu sonho. Mas existe aí algumas peculiaridades, mas a CLT garante que o trabalhador terá direito a um descanso anual. Esse descanso ele não precisa acontecer obrigatoriamente a partir do 12º mês em que ele está trabalhando de carteira assinada, tá, gente? É importante enfatizar que todas as leis contidas na CLT é para quem trabalha com vínculo empregatício, ou seja, carteira assinada, contribuindo com a Previdência Social, tendo seu INSS recolhido mensalmente. São também direitos básicos da CLT, pagamento de hora extra, adicional noturno, licença maternidade para que a mãe acompanhe o filho lactente, direito à mãe acompanhar o filho até determinada idade em licença hospitalar, direito a pagamento compensatório para licença saúde, né? O que seria licença saúde? Estou doente, fui ao médico, o médico determinou que eu preciso de um período de descanso através do atestado médico, e aquele período ali a CLT me garante que o empregador não poderá descontar, desde que eu entreguei o atestado médico para o empregador e esse atestado médico, né, foi assinado por um médico informando o período que eu não posso, que eu preciso, né, para repousar e recuperar a minha qualidade de vida para poder realizar a atividade. E aí, desta informação em diante, vem vários direitos previdenciários dentro da área de segurança. Se o adoecimento ele foi relacionado aos riscos ambientais, existem critérios de estabilidade para aquele trabalhador, mas esse ponto nós vamos chegar em um outro momento. Seguindo a linha cronológica, em 1978 foi aprovado a norma regulamentadora, né, que hoje nós chamamos de NR, mas a sua nomenclatura correta é Portaria 3.214. Ela é a consolidação das leis de saúde e medicina e segurança do trabalho. Essa norma, que nós vamos falar posteriormente, ela traz as diretrizes dos procedimentos de trabalho seguro. Como que o meu trabalhador ele vai realizar a atividade sem gerar um adoecimento. Então, a Portaria 3.214, ela é um manual, e aí ela deve ser consultada correspondente ao tipo de atividade que é executada. Vou dar um exemplo prévio. Se eu realizo uma atividade em máquinas ou na indústria, eu preciso conhecer a NR12. A NR12 vai me dar os parâmetros de como realizar a atividade naquele ambiente de forma segura. Ela vai me explicar os procedimentos normativos para a serra circular.
procedimentos normativos para manuseio de elevador de carga, movimentação de grua, transporte de máquina motriz, e por aí em diante. E concluindo aí este assunto, né, da evolução do século XIX, né, essa evolução dos conceitos de segurança do século XIX, vou parar aqui em 1988, quando foi promulgado a nossa atual Constituição Federal. E por que eu estou falando que foi promulgado e não criado, a nossa atual e não a nossa Constituição Federal? Porque o Brasil, ele passou por 7 constituições federais. Essa que nós hoje conhecemos é a nossa 7ª Constituição Federal. A primeira, se eu não me engano, foi de 1838, algo assim do tipo, por Pedro I ou Pedro II. A memória me falha um pouco aí na história. Mas a nossa atual Constituição Federal é a Carta Magna deste país. Lá eu vou encontrar, na verdade, informações extremamente importantes para eu, Flávia, cidadã brasileira. A Constituição Federal, ela é de direito e os nossos governantes deveriam, por obrigação, nos participar da Constituição. Ou seja, quando eu digo que ela é nossa por direito, eu, cidadã, tenho o direito de receber uma cópia deste documento na minha casa. Eu vou lá no site do Senado Federal, verifico lá quem são os senadores da mesa do meu estado, né? São 3, se eu não me engano. Mando um e-mail para o gabinete desse senador e solicito a ele. Gostaria de solicitar uma cópia da Constituição Federal de 1988. Por direito de nós, brasileiros constitucionalizados, eles precisam me mandar essa cópia no correio. E quando eu abro essa Constituição e eu começo a ler, e principalmente quando a gente fala de direitos trabalhistas, o artigo 5º, ou de direitos de cidadão, que está lá no artigo 5º, eu começo a verificar o quanto a nossa sociedade ela evoluiu com relação ao direito dos trabalhadores. E que tudo que está à nossa volta, nada é de graça, nada é favor. Tudo que nos dão, né, os poderes públicos nos dão, nada mais é do que algo que já foi estipulado pela nossa Carta Magna. Né? Saúde, segurança, educação, por mais que precária, esses serviços públicos, ele não foi me dado porque o vereador do meu bairro é bonzinho, porque o parlamentar é bonzinho, o governador, o prefeito, o presidente, nenhum deles são bonzinhos. Isso tudo foi me dado porque a minha Carta Magna, chamada Constituição Federal, me dá direito a esses benefícios como brasileira que sou. Falando um pouco mais referente à consolidação das leis trabalhistas, a CLT ela é a principal legislação que regulamenta a vida do trabalhador no Brasil. Ela foi criada, na verdade, no dia 1º de maio de 1943. Por isso que hoje, no dia 1º de maio, ainda é feriado, para comemorar, né, o Dia dos Trabalhadores, no dia da criação da CLT. Ela foi criada durante o governo do presidente Getúlio Vargas, né, e ela representa um marco histórico aí na proteção dos direitos dos trabalhadores brasileiros. Ela vai estabelecer normas que visam garantir condições dignas de trabalho e promover justiça social. Antes da CLT, as relações de trabalho no Brasil, elas eram marcadas por uma grande informalidade e pela ausência de proteção legal para os trabalhadores. As condições de trabalho, elas eram frequentemente precárias e não havia regulamentação sobre salário, jornada de trabalho, férias ou até mesmo direitos básicos.
Já com a criação da CLT, veio a mudança desse cenário, né, proporcionando uma base legal que regulamentavam todos os processos trabalhistas desta data em diante. A CLT, ela busca apontar algumas situações que eu acho que vale a pena nós ressaltarmos, como, por exemplo, a questão da jornada de trabalho. A jornada de trabalho padrão ou normal, hoje em dia, é de 8 horas diária, e o que seria equivalente a 44 horas semanais. Mas nós temos outras jornadas de trabalhos que são legalizadas, né? Com a nova reforma trabalhista, houve-se muita mudança, então são jornadas que não são ilegais, talvez não muito praticadas, mas não são ilegais. Pessoas que trabalham 6 horas por dia, pessoas que trabalham 12 horas por dia e até mesmo pessoas que trabalham 24 horas por dia, que é o caso dos plantonistas da área da segurança ou plantonistas da área da saúde. Já a pessoa que trabalha 12 horas por dia, ela vai ter um período de descanso correspondente às 12 horas trabalhadas, bem como as de 24. Então, quem trabalha 12 horas por dia, geralmente ela folga 24 horas. Trabalhou 12, folga um dia e meio. Já as pessoas que trabalham 24 horas corridas, elas vão folgar 72 horas, ou seja, 3 dias. Trabalhou 24 horas, folga 3 dias. Mas isso tudo pode vir a sofrer alteração com relação a acordos sindicais e o tipo de atividade. Atividade de alto risco, você não pode realizar uma jornada de trabalho tão longa, como, por exemplo, é o caso das pessoas que trabalham como técnico em radiologia. Devido a um alto índice de exposição à radioatividade, essas pessoas não devem trabalhar mais que 4 horas por dia. Infelizmente, não é o que acontece, porque muitas delas têm o primeiro emprego, trabalha 4 horas, sai desse e vai para outro para complementar as suas rendas. Uma segunda conquista que eu queria comentar é o caso das férias. Mencionei vagamente este benefício, mas terá direito a férias aquela pessoa que trabalhar 12 meses consecutivos com a carteira assinada. Valendo ressaltar que esse direito ele é concedido a quem trabalha de carteira assinada e essa pessoa receberá no ato das suas férias, como forma de bonificação, um adicional de 1/3 do seu salário. Já o salário mínimo, ele é legislativo. O salário mínimo nacional é um valor base para que todos os trabalhadores recebam. Ninguém deve receber menos que um salário mínimo nacional. Existem categorias que vão determinar salários diferenciados. Isso vai muito do acordo coletivo de determinado grupo de trabalhador. Mas mesmo esse acordo coletivo, ele nunca pode pagar menos que o mínimo nacional. Já quando falamos de mulheres e menores de idade, a CLT, ela contém um dispositivo específico para a proteção das mulheres e dos menores de idade no mercado de trabalho. Isso inclui a proibição de trabalho noturno para menores de 18 anos e a concessão de licença maternidade para a mãe parturiente, que são aquelas que deram à luz a um bebê recentemente. Já o direito de segurança do trabalho, ele também é previsto em lei. A legislação prevê a obrigatoriedade de medidas para garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores, incluindo a criação da Comissão Interna de Prevenção a Acidente e Assédio, também denominada como CIPA. A CIPA, além de ser um direito constituído na CLT, ele também é uma norma da Portaria 3.214, é a norma de número 5, denominada CIPA.
E como foi dito, né, o objetivo todo da CLT é garantir a proteção do trabalhador. Sendo assim, ela estabelece regras para a rescisão de contrato trabalhista, incluindo pagamentos de verbas rescisórias e as obrigações previstas no, nos seus artigos, incluindo aviso prévio. Como que funciona essa questão, gente? É uma parte que gera muita dúvida entre os trabalhadores na questão de rescisão direta ou indireta. Toda vez que eu solicito o meu desligamento da empresa, eu estou solicitando uma rescisão direta. Eu estou pedindo para sair. E o que que eu tenho direito financeiramente nesse desligamento? Como eu pedi para sair, eu vou ter direito ao meu salário do mês. Se eu tiver férias vencidas ou a vencer, eu vou receber o valor dessas férias. Se eu tiver 13º a vencer, eu vou receber o meu proporcional de 13º correspondente aos meses trabalhados daquele ano. E vou ter o meu fundo de garantia retido. O que significa isso, ele retido? Ele vai ficar guardado na minha conta previdenciária para que futuramente, quando eu aposentar ou se surgir uma campanha de resgate, o que tem acontecido muito, eu possa acessar esse dinheiro. Mas eu não tenho direito a ele durante a minha solicitação de demissão. E vem uma terceira questão, que é o aviso prévio. O aviso prévio, ele pode ser indenizado quando eu peço para sair da empresa e o empregador fala assim: não, beleza, já que você quer ir, pode ir, eu não quero que você cumpra aviso. No entanto, se o empregador falar que quer que eu cumpra aviso, mas eu não posso cumprir o aviso, muitas das vezes é porque eu arrumei um outro emprego e eu preciso amanhã estar nesse emprego, o empregador pode descontar o aviso prévio. O valor do aviso prévio é correspondente a 1 mês do meu salário. Então, muitas das vezes, as pessoas que pedem demissão, elas saem com um acerto muito pequeno, porque elas têm que pagar o aviso e são proporcionais que ela vai receber. Quando a pessoa é demitida, a pessoa vai receber todos esses valores que já foram falados, né? O salário do mês, o proporcional ao tanto de dias que foi trabalhado, o 13º proporcional à quantidade de meses que trabalhados, o férias também nas mesmas condições, e a empresa é obrigada a pagar uma multa por estar te mandando embora. Então, quando eu falo assim, eu não vou pedir demissão porque eu não vou perder os meus 40%, você não está perdendo os seus 40%, porque os seus 40% não é seu. Se você está pedindo demissão, os 40% da multa que a empresa vai pagar é dela. Ela está sendo penalizada por uma coisa que não partiu dela. Então, existe este pensamento de que se eu pedir conta, eu vou perder os meus direitos. Não, você não está perdendo seus direitos. Você apenas não está tirando o direito da empresa de ter que te pagar uma multa a qual não foi culpa dela. Agora, quando ela te manda embora e tem a questão do aviso prévio, ela pode pedir para você trabalhar 30 dias ou ela pode te pagar esse salário para você não trabalhar e fazer a demissão imediata. Nesse caso também, o trabalhador pode sacar o FGTS. E o que é o FGTS? É um valor que é depositado, uma fração de valor que é depositado todo mês, para que a ideia inicial era essa, né? Para que quando você aposentasse, você tivesse uma poupança. É um valor correspondente ao seu salário, né? É um percentual do seu salário. E quando você aposentasse, você teria direito a esse valor. Só que hoje isso está um pouco em desuso. As pessoas estão sacando o FGTS, um valor que, além de ser uma poupança, poderia ser utilizado num financiamento imobiliário, né?
elas estão sacando ela durante essas campanhas que o governo tem feito. Né, há alguns anos já, o governo tem liberado o saque do FGTS, tem o saque aniversário, que no mês do seu aniversário aquele dinheiro cai, e com isso as pessoas não estão conseguindo acumular esses valores, tá? Mas você não deixa de receber o seu FGTS. Na demissão direta, você só não recebe ele naquele momento, mas ele continua sendo seu. E na rescisão indireta, você recebe ele ali no ato do seu acerto. Por não ter este conhecimento, até mesmo essa visão, muitas pessoas acabam recorrendo à justiça trabalhista. Ela foi criada com a finalidade de resolver os conflitos entre empregados e empregadores, para garantir também que as normas elas sejam cumpridas. Então, desde a criação da CLT, né, passaram por várias reformas, várias adaptações e mudanças de acordo com o mercado de trabalho, com a finalidade aí, né, de atender as demandas da sociedade. A última reforma trabalhista ela iniciou em 2017, né, onde trouxe outras relações significativas para toda a sociedade, como é o caso da terceirização de atividade fim. Por exemplo, existia uma empresa privada, né, vamos colocar aí a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica Federal, ela contrata através de concurso. Então, quem trabalha para a Caixa Econômica Federal tem que ser concursado. Porque não era permitido a terceirização da atividade fim. A partir de 2017, foi legalizado esse tipo de alteração. Então, hoje, permite-se que seja feito esses contratos. O que, por um lado, é bom, pois abre mais postos de trabalho. Mas não significa que você trabalha para a Caixa Econômica Federal. Você trabalha para uma terceirizada, você é funcionário da terceirizada, realizando uma atividade de funcionário público, não sendo concursado, ok? Você, no caso, é funcionário da terceirizada e, por isso, não configura vínculos empregatícios como se você fosse concursado. O artigo 7 da Constituição Federal é um dos mais importantes que nos refere aos direitos trabalhistas. Ele vai estabelecer uma série de garantias e benefícios aos trabalhadores urbanos e rurais, visando a segurança das condições dignas de trabalho e promovendo a justiça social. Esse artigo ele é um dos pilares fundamentais na proteção dos direitos dos trabalhadores. O objetivo do mínimo nacional é atender às necessidades básicas do trabalhador e sua família, né? Ou seja, o que a lei entende como necessidade básica? Alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte, atendimento às necessidades da previdência social, moradia. E este pagamento ele não pode ser retido de maneira alguma, sendo passível a punições pela lei. Ele tem que ser pago dentro do prazo estabelecido. Já quando a gente fala referente a remunerações extra, que é o caso de horas extra, a lei estabelece que o pagamento destas horas ela deve ser feito na forma de adicional, sobre o valor de 50% da hora normal. Isso também garante uma compensação justa ao trabalhador que precisa realizar atividades além do seu horário normal. Já quanto à questão de adicional insalubridade ou adicional periculosidade, ela tem algumas peculiaridades diferentes. O adicional insalubridade, ele vai depender do grau de risco a qual a atividade que o trabalhador está inserido, ela o imponha. Já a questão da periculosidade, nós vamos ter ali a atividade que é de alto risco e que vai colocar o trabalhador em uma situação de risco grave e eminente. O que é um risco grave e eminente?
somente o fato do trabalhador estar inserido naquela atividade ali, ele já está realizando algo, né, uma atividade de alto risco. Dentro da área de saúde e segurança, para que possamos determinar os limites de segurança, quais são os procedimentos a serem adotados, as obrigações do empregado e do empregador, quais são as medidas, né, e os direitos, nós vamos utilizar a Portaria 3.214 de 1978, aquela que é comumente conhecida por todos como as NRs. Muitas pessoas se enganam, acham que as NRs é apenas um livro, mas na verdade não. É um conjunto de normas e leis, né, ditas portarias, que em seus 38 anexos vão trazer procedimentos de segurança para diversos tipos de atividades. A NR, né, o livro das NRs, ele foi criado em 1978 e com o seu projeto inicial, ela era composta por 28 NRs, que iam aí, né, de disposições gerais, que era a NR1, a NR28, que falava sobre fiscalização. Posteriormente, foram criadas mais 8 normas, indo da 28 para a 36, e atualmente a Portaria 3.214 ela conta com até 38 normas. Dentre essas normas, hoje nós temos duas normas que não são mais ativas, né, que é a NR2 e a NR27, que falava sobre o registro do técnico em segurança do trabalho. Porém, a partir de 2008 foi criada uma lei que determina as responsabilidades dessa categoria. Então, não é necessário mais que tenhamos uma norma somente para isso. E as demais, né, atualmente foi criada a norma de número 38, que fala sobre os trabalhos, a segurança no trabalho das pessoas que fazem as manutenções e higienizações de espaços públicos, né? Aquilo que as pessoas conhecem como gari, como lixeiro ou vassourinha, né? Cada local conhece por um nome, mas ela seria mais destinada a esse pessoal. As normas, muitas delas são setoriais. Por exemplo, nós temos a NR10, que vai falar de eletricidade. Ela é muito focada aí para quem trabalha na área de alta tensão, baixa tensão. Vamos ter a NR13, por exemplo, que vai falar de caldeiras e vasos de pressões, que abrange muito aí o pessoal da mecânica, bem como a NR12, que vai falar sobre segurança em máquinas e equipamentos. A NR17 vai falar sobre as questões posturais da ergonomia. E a NR6 vai falar também, né, aproveitando essas que nós temos na tela, sobre os equipamentos de proteção individual. Mas temos muitas outras normas que vão falar não plenamente dentro das atividades do profissional da área mecânica, mas ela pode falar em partes, né? Partes ali da NR10 vai se aplicar nas máquinas e equipamentos elétricos, partes da NR12, aliás, ou a NR12 por completo vai aplicar na atividade do profissional da área mecânica, bem como a NR13 e outras normas também. Para que possamos entender melhor as hierarquias das normas regulamentadoras, foi classificado as normas, né, em 4 setores. O primeiro é a norma geral, que é aquela que compete a todos e a todo momento. Nós temos as normas específicas, que compete a alguns setores de forma comum. Nós temos as normas setoriais, que são classificadas a setores específicos, e temos as normas revogadas, que são aquelas que não têm aplicação mais. Para que vocês entendam aí, né, nas normas gerais, ou seja, essas também se aplicaram a vocês, nós temos a NR1, que vai falar sobre o GRO, né, o Programa de Gerenciamento de Risco. Aliás, que vai dar origem ao Programa de Gerenciamento de Risco, né, o PGR. O gerenciamento de risco ocupacional, ele vai determinar
né? Os processos de segurança, ele que vai determinar a aplicação do PGR, ele que faz a segurança. Ele era visto como NR1, disposição geral, né? Teve essa nova nomenclatura na nova reforma das normas regulamentadoras, e agora ele que é o programa padrão das NRs. Embargo e interdição é uma norma que vai falar sobre os processos de paralisação total ou parcial de uma empresa. E como que isso funcionaria? Digamos que a empresa tem uma máquina, essa máquina ela não tem uma determinada proteção. Então, chega a fiscalização do trabalho, né? Seguindo as normativas, as determinações da NR28, que vai fiscalizar os processos de segurança dentro da empresa, das empresas. E aí essa máquina que não tem aquela determinada proteção, ela será embargada, ou seja, o Ministério do Trabalho vai vedar aquela máquina e vai dar uma notificação para a empresa para que em um determinado prazo ela solucione aquele problema. Se finalizou o processo, eles voltaram, a empresa não finalizou, não corrigiu o erro, ela de um embargo vira uma interdição, que é a paralisação total daquele setor, ou seja, ela fecha aquela empresa e os processos começam a ser todos avaliados, todas as licenças são recolhidas, né? Licença do Corpo de Bombeiro, né? O alvará da Vigilância Sanitária, do Corpo de Bombeiros, as licenças das prefeituras e por aí em diante. E a empresa só vai conseguir retomar aquilo ali, né? Dependendo da gravidade da situação, depois que ela atender todas as outras exigências que o Ministério do Trabalho vai impor também. Ou também, né, ali sobre novos problemas que forem detectados. A NR4 vai falar sobre o SESMIT, que é o Serviço de Engenharia, Saúde e Medicina do Trabalho. É lá que você vai encontrar o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança, o médico, a enfermeira, a técnica de enfermagem, todos da área da segurança. É uma equipe que vai gerenciar todos os programas, eles que vão proceder com os processos de segurança, como, por exemplo, a criação da CIPA, que já é a NR1. A Comissão Interna de Prevenção a Acidentes, né, a CIPA, ela é um grupo de funcionários aos quais vocês podem fazer parte, que vão trabalhar em conjunto com o SESMIT para poder garantir os processos de segurança dentro da empresa. Sobre CIPA nós vamos falar futuramente, mas o SESMIT, ele junto à CIPA, faz todos os mecanismos de segurança. E essas pessoas que fazem parte da CIPA são pessoas voluntárias que o benefício por ser um voluntário e fazer os processos de segurança, eu vou contar para vocês depois. O PCMSO, ou NR7, ele é um programa de controle à saúde dos trabalhadores. Esse programa, ele vai abranger todos os exames analíticos feitos junto ao trabalhador antes, durante e depois deles entrarem para a empresa, né? Então, no processo inicial, só pode começar suas atividades a partir do momento que você faz o exame admissional. Posteriormente, se a sua atividade ela for de risco ou for insalubre, você faz um segundo exame chamado periódico. Esse exame é feito de tempos em tempos, de acordo com os riscos ocupacionais ao qual o trabalhador está inserido. Posteriormente, é feito um outro exame chamado retorno ao trabalho. Esse será feito quando um trabalhador precisa se afastar por um período prolongado superior a 90 dias, e esse período prolongado ele não tem nenhum tipo de ligação com férias, férias-prêmios, licença, no caso da mulher, licença maternidade ou algo similar. Se o trabalhador precisou afastar por doença ou uma doença ocupacional ou um acidente de trabalho, quando ele retornar, ele precisará fazer este exame para testar que a sua saúde ela está
plena para ele realizar aquela atividade e voltar aos trabalhos. Além disso, toda vez que ele for mudar de atividade e o risco for diferente, ou seja, digamos que esse trabalhador ele vai fazer uma atividade no alto forno. Anteriormente, ele fazia em uma máquina que não tinha exposição do risco calor, mas era extremamente ruidosa. O risco ao qual ele estava exposto era o ruído. Agora, como ele vai para o alto forno, a exposição ao risco, na verdade, o tipo de risco mudou. Ele saiu do ruído e agora vai para o calor. Então, ele precisa fazer essa atividade, esse exame, que é chamado de mudança de função. E, por fim, o que todo mundo, ou a maioria, não gosta de fazer é o demissional. Toda vez que você é mandado embora de uma empresa, você tem que fazer o exame demissional para comprovar que as suas condições de saúde, elas são condizentes ao que você entrou para aquela empresa e que você tem plenas condições de voltar ao mercado de trabalho sem nenhum dano causado por aquela empresa. A NR9, chamada PPRA, né? Agora ela chamava PPRA, na verdade, agora ela chama Gerenciamento dos Riscos Ocupacionais Físico, Químico, Biológico, algo assim. Essa norma, ela vai nos explicar, vai trazer quais são os níveis de exposições e quais são os tipos de exposições, né, os riscos que os trabalhadores estarão expostos. Ela que vai dar ali parâmetro para a NR1 dizer quais atividades devem tomar quais tipos de providências com relação aos processos de segurança. A NR17, chamada ergonomia, ela vai trazer para nós algumas questões referentes ao ambiente de trabalho. Muitas pessoas acham que a ergonomia é somente uma questão postural, é uma relação sobre mesa e cadeira, e na verdade não. Hoje a ergonomia ela abrange a questão sim, né, de mobiliário, a questão de movimento, a questão de conforto, a questão de organização do ambiente de trabalho, iluminação, temperatura, mas também vai abranger aspectos cognitivos, como por exemplo, as razões às quais levam o trabalhador a ter transtornos ligados à sua saúde mental. A síndrome de burnout, o estresse, a depressão, o cansaço excessivo. Então, tudo isso vai estar relacionado à NR17. Já com relação às normas específicas, eu não vou entrar detalhadamente uma por uma, não. Eu vou mencionar, aquelas nas quais vocês estarão inseridos. E aí eu posso falar também brevemente o que é cada uma das outras. A NR6 vai falar dos equipamentos de proteção individual. Ela se aplica a todo mundo, ok? A NR8 pode aplicar vagamente em alguns profissionais da área da eletromecânica ou da mecânica, né? Que vai falar sobre edificações, mas essa edificação é mais para o lado da construção civil. NR10 vai falar de todos os processos elétricos. Quando você está manuseando a eletricidade, a NR10 ela tem que ser aplicada. A NR11 vai falar sobre transporte e manuseio de cargas. Talvez em alguns momentos o profissional da área mecânica precise de abordar esta norma. A NR12, ela vai falar de todos os procedimentos da área do profissional da área mecânica. Máquinas, manuseio de máquinas com rodízio, serra circular de mesa, serra circular de mão, desde máquinas pequenas às máquinas grandes, desde os procedimentos de segurança para operar um torno, até os procedimentos de segurança para operar uma grua. Então, nós vamos ter aí diversos tipos de máquinas ligados à NR12. A NR13, acredito que eu já mencionei anteriormente, ela vai falar de caldeiras e vasos de pressões. Também vai abranger o curso de vocês, porque alguns profissionais da área podem se deparar aí com a necessidade de trabalhar com esse tipo de equipamento, manutenção nesse tipo de equipamento. A NR14 ela fala de fornos.
Os fornos, eles podem estar englobados aí na área da mineração, na área da fundição. Então, são grandes estruturas que emitem uma quantidade muito grande de calor e talvez sejam um lado que alguns de vocês também possam trabalhar. NR15, ela vai falar sobre insalubridade. O que é insalubridade? São processos que, devido aos agentes ocupacionais, podem gerar o adoecimento ao trabalhador. São as presenças excessivas dos riscos, ruídos, vibração, radiação, das poeiras, dos gases, dos vapores. Então, tudo isso aí está incluso na insalubridade. A insalubridade é aquelas atividades que de alguma forma pode adoecer o trabalhador. Diferente da periculosidade. A periculosidade, ela está ligada diretamente ao risco inerente daquela atividade. Por exemplo, uma pessoa que faz uma atividade em uma rede de alta tensão. O risco desta pessoa, a menor falha, sofrer um acidente e ir a óbito é muito grande. E aí, essas pessoas receberão esse adicional. Outra forma que eu posso descrever o risco eminente, e eu acho que é uma forma mais tangível de entender, seria o profissional da área militar, o PM, o policial militar. Somente o fato daquela pessoa estar fardada já é um risco à sua vida. É um risco grave iminente, devido à violência urbana, essa pessoa ou a sua família, né, sofrer um atentado e vir a óbito. Então, a insalubridade vai acontecer o adoecimento do trabalhador, a periculosidade, ela está ligada diretamente aos perigos desta atividade. Falando brevemente aí sobre periculosidade, somente para complementar, uma norma que diz claramente aí um risco que vai acontecer com o trabalhador e ele vai receber o adicional periculosidade. E aí, puxando um gancho aí nesse adicional, quem trabalha em uma atividade onde o risco é grave e iminente, recebe o adicional periculosidade, condizente a NR16. Já quem trabalha em uma atividade onde o risco de adoecimento é muito grande, ele vai receber o adicional insalubridade, que está composto na NR15. Mas isso é assunto para outra aula. Voltando aqui às hierarquias das normas, a NR19 ela vai falar sobre transporte e manuseio de materiais explosivos. Sim, explosivos. TNT, nós vamos ter dinamite, esse tipo de explosivo. Vai estar classificado na NR19 e para comercialização, transporte e até mesmo uso desses equipamentos, existe a necessidade, desse equipamento não, né, na verdade, desses produtos, existe a necessidade de uma licença e um controle especial das Forças Armadas Brasileiras. Quando nós falamos da NR20, nós estamos falando de processos de segurança no transporte e manuseio também de produtos inflamáveis, armazenamento, tudo vai estar contido na NR20. Já a NR21 vai falar referente a trabalho a céu aberto, proteção daqueles trabalhadores. Na grande maioria, esses trabalhadores de céu aberto, eles se encontram na mineração ou até mesmo em serviços como recapeamento, algumas outras atividades rurais que são classificadas aí como a campo aberto. A NR23 ela vai falar sobre a delegação que a norma dá, né, os poderes que a norma dá para o corpo de bombeiro de cada estado determinar quais serão os procedimentos de segurança com relação à prevenção e combate a incêndio a serem adotados. Então, a norma existe, mas delega os poderes ao corpo de bombeiro local. Já quando nós falamos da NR24, nós estamos falando referente a algumas instalações básicas que os trabalhadores precisam para realizar suas necessidades fisiológicas do dia a dia.
né? Que seria banheiro, refeitório, esses ambientes, esses espaços de vivência, né, de conforto que todos nós necessitamos no dia a dia. A NR 25, ela traz para nós instruções técnicas para o descarte de produtos. Então, quando eu vou descartar uma máquina, ou quando eu vou descartar fluidos dessa máquina, um óleo, um solvente, uma graxa, eu preciso descartar no local correto. Para isso, eu contacto uma empresa, essa empresa, dentro dos procedimentos de segurança e de proteção do meio ambiente, vai fazer o descarte, seja ele uma incineração, seja ele um aterramento, ou até mesmo a reciclagem de uma máquina, de um produto, né, transformação deste produto. Isso tudo está classificado pela NR 25. Já quando nós falamos da NR 26, ela está presente nas sinalizações, seja de placas, seja sinalização escrita, seja sinalização luminosa, ou até mesmo ruídos, ou até mesmo faixas que nós encontramos aí pelas empresas. Então, tudo isso ele acontece, né? Essas demarcações são feitas graças à NR 26, que se chama sinalização. Outro item que vamos falar posteriormente é a NR 33, que trata sobre os espaços confinados. Espaços confinados são ambientes que existe apenas uma entrada, uma saída, baixa iluminação, baixa oxigenação, ou seja, ambientes que não foram feitos pela permanência constante do ser humano, mas que por alguma razão existe a necessidade que o trabalhador adentre este local. Em conjunto, nós também podemos mencionar a NR 35, que fala de trabalho à altura, né? Toda atividade realizada a uma altura superior a 2 metros é classificado como trabalho em altura, e muitas das vezes quem trabalha em espaço confinado precisa fazer o treinamento da NR 35, porque a maioria desses locais são ambientes onde eu preciso ou subir em alguma estrutura para adentrar, ou eu preciso descer dentro dessa estrutura. Por exemplo, as galerias. Então, esses ambientes são ambientes onde existe a necessidade de um treinamento especial. Fechando brevemente essa parte do assunto, falando sobre as normas setoriais, nós vamos ter a NR 18, que vai falar sobre construção civil, a NR 22, que vai abordar as questões de segurança na mineração, a NR 29, que vai trazer para nós atividades realizadas na construção naval. Aliás, só corrigindo, 29 são as normas de segurança para trabalhos portuários. É bem parecido com o naval, mas é portuários. Já a 30 vai falar de trabalhos em áreas aquaviárias. A 31, ela vai trazer os processos de segurança em atividades realizadas nas áreas rurais. A 32 já fala sobre segurança e saúde para trabalhadores da área da saúde. A 34, ela traz para nós segurança e conforto na indústria de reparos navais. Aí sim, não é na 29, é a 34 que vai falar aí referente à segurança na construção e reparo de embarcações. A 36 traz para nós os processos de segurança no abate e manuseio de carnes e derivados. A 37 vai falar sobre atividades realizadas em plataformas de petróleo. E para finalizar, a 38, que não está nesta lista, né, não está na imagem, mas é uma norma que foi lançada agora, em 2024, que vai trazer para nós, 23, 24, vai trazer para nós aí, né, a saúde e segurança no trabalho de atividades de limpeza e manuseio de resíduos sólidos. Então, nós estamos falando ali da limpeza urbana. Então, até aqui nós já falamos um pouquinho sobre muita coisa dentro da segurança do trabalho, mas não
trouxemos as definições adequadas do porquê de tanta regra, tanta lei para garantir a segurança do trabalhador. A Organização Mundial da Saúde, ela nos diz que a saúde ela é um completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. O que vem a ser isso aí? Muitas das vezes as pessoas acham que a doença está ligada diretamente a dores. Eu apenas vou ser classificado como uma pessoa doente se eu estiver acamada, se eu estiver com febre ou se eu estiver apresentando ali algum sintoma físico. Mas a doença, ela pode estar englobando não somente um resfriado, uma inflamação, mas ela também pode trazer para mim alguns aspectos mentais, como a depressão, que é a doença do século. Eu posso ter uma síndrome de burnout. Pode ser que a pessoa tenha uma lombalgia, uma cervicalgia não muito grave, ou que ela tenha uma hérnia de disco, que não vai apresentar a doença constantemente, né? Vai ser pontos, momentos que aquela doença vai manifestar, como é o caso do nervo ciático, na inflamação do ciático. As pessoas falam, ah, fulano travou. Mas por que fulano travou? Será que ele estava doente? Ou será que ele simplesmente travou? Ninguém fala que por trás de um travamento de uma coluna pode ter um nervo da perna que está inflamado e por isso o trabalhador ou a pessoa ela acaba perdendo o movimento ali temporariamente, não consegue se mexer. Então, para que nós não tenhamos uma visão resumida, uma visão muito curta do que é a saúde, a OMS traz para nós essa visão de um completo bem-estar. É uma pessoa que não sente dor, é uma pessoa que fisicamente ela está bem, é uma pessoa que psicologicamente ela está bem, ela tem as interações sociais, não é uma pessoa isolada, uma pessoa sozinha, não é uma pessoa que mentalmente ela não está bem. Mas por que a pessoa precisa, né, apresentar uma saúde mental adequada para o ambiente de trabalho? Geralmente, ou grande parte dos acidentes, eles acontecem porque a pessoa não está bem mentalmente. Esse não estar bem, ele pode gerar uma distração, ele pode gerar um estresse, e aí aquele estresse tira também, né? Traz uma distração para o trabalhador, ele fica desconcentrado. Eu posso ter também uma pessoa que está passando por uma situação mais delicada, e isso tudo é reflexo da falta de saúde. Dentro do ambiente de trabalho, o risco acidente é um dos maiores problemas que nós temos. Porque se o trabalhador ele está exposto a um agente ocupacional, ok, eu conheço o agente, eu controlo o agente. Se eu não consigo controlar, eu aplico medidas que vão trazer ali uma proteção para o trabalhador, eu aplico um EPI, eu aplico um rodízio. Mas quando essa lesão ela vem de um acidente de trabalho, fica mais complicado. Porque o acidente, segundo a definição, ele é um ato não programado que gera lesão ou perturbação funcional ao trabalhador. O que vem a ser isso? Quando eu falo não programado, ele aconteceu repentinamente. Quando eu falo que ele pode gerar uma lesão, vem corte, esmagamento, fraturas ou perturbação funcional. O que pode vir a ser perturbação funcional? Quem sofre o acidente está tão lesionado, né, não fisicamente, mas mentalmente, quanto aquele que presenciou. Então, o acidente ele deixa marcas. Ele vai deixar marcas em quem sofreu, mas também vai deixar marcas em quem presenciou. Porque todo mundo conhece o colega ali de trabalho, quem está realizando
ou operando uma máquina do seu lado, essa é no mínimo conhecido, se não for um colega ou um amigo, ou até mesmo um parente. Então, quando uma pessoa se acidenta, aquele que está ao seu lado ali, se ele não se acidentar também, ele vai ficar com marcas psicológicas sobre aquele acidente. Então, ele também precisa ser amparado, entrando ali naquele conceito da OMS. Então, para que a gente possa entender o que foi um adoecimento causado também, né, por um acidente secundário, né, um acidente com terceiros, e o que é um acidente, nós temos ali a Lei 8.218, que é de 1991, né, no artigo 19, que vem falando para nós o que é o acidente, qual que é ali a classificação daquele acidente e como ele vai incidir diretamente da empresa. O artigo, ele diz: acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho do segurado, referidos no artigo 7º, do artigo 7º até o artigo 11º desta lei. Então, gente, quando ele menciona que a lesão ela pode causar a perturbação funcional ou até mesmo a perda e redução das capacidades temporárias para realizar seu trabalho e até mesmo a morte, ele está dizendo que o acidente ele tem que ser assistido, ele precisa ser acompanhado e para isso a gente tem que entender este acidente. Então, para que possamos entender um pouquinho melhor, vou falar para você sobre a classificação dos tipos de acidente. Serão 3: típico, trajeto e doença ocupacional ou doença / acidente de trabalho. O acidente típico é aquele que acontece quando você está a serviço da empresa, nas dependências da empresa, em nome da empresa ou realizando alguma atividade em trânsito para a empresa. Então, exemplificando, se eu estou dentro da escola, vamos colocar dessa forma, eu estou lá no Polimig e tropeço, caio das escadas, é acidente de trabalho. Ou se eu estou manuseando uma máquina e acontece um acidente dentro lá do pátio da garagem, é um acidente de trabalho. Se eu estou indo do Polimig CTP para o Polimig Platina, que é a P2, e nesse transporte eu fui para realizar uma atividade na P2, e eu também realizo atividade no CTP, e eu sofro um acidente nesse percurso, é acidente de trabalho, porque eu estou me deslocando para fazer uma atividade para a mesma empresa, o mesmo nome, certo? Se eu preciso fazer uma viagem para fazer uma palestra em uma outra cidade ou um treinamento em uma outra cidade em nome do Polimig, será classificado então como acidente de trabalho. Digamos que eu estou realizando uma viagem para fazer um treinamento de qualificação, pago pela escola, o transporte é pago, o curso é pago, o hotel é pago, tudo é pago pela escola, porque eu estou a serviço da escola, teoricamente eu estou trabalhando mesmo pernoitando no local e me acidento no ambiente, vai ser classificado como acidente de trabalho. É claro, digamos que o curso é lá no Rio de Janeiro, eu fiz o curso na parte da manhã, na parte da tarde eu resolvi curtir uma praia e aí aconteceu alguma coisa comigo na praia, neste caso não é acidente de trabalho. Eu não posso descaracterizar a minha atividade não, porque senão deixa de ser acidente típico. Por fim, digamos que a empresa resolveu fazer um churrasco, me convidou de uma forma que eu não poderia recusar, e neste churrasco aconteceu algum acidente e eu me acidentei. Também sou responsabilidade da empresa, porque o ambiente quem alugou foi a empresa caracterizou todo o evento em seu nome, então é um acidente de trabalho.
Diferente do acidente de trajeto, tá, gente? O acidente de trajeto é aquele que acontece de casa para o trabalho, do trabalho para casa, num percurso determinado. Então, digamos que eu pegue o ônibus XY para ir de casa para o trabalho e na volta eu pego o ônibus YX para voltar. Então, se eu declarei que pego esses meios de transporte e, porventura, eu estou em um local totalmente diferente após o meu horário de trabalho, descaracterizou, não será classificado como acidente de trajeto. Já a doença ocupacional, ela é classificada como doenças que são provenientes da exposição aos riscos ocupacionais. Então, eu tenho eu tenho atividade exposta ao ruído, tive uma perda auditiva, vai ser criado um nexo causal referente a esse adoecimento, e aí será classificado, neste caso, como doença ocupacional. A doença ocupacional, ela tem algumas especificidades, né? Como, por exemplo, eu tenho que linkar a causa e o efeito. O atestado que é entregue, ele é característico daquela atividade. Então, nós temos o Código Internacional de Doenças, né? Que ele vai classificar o tipo de adoecimento através de um código que todos os médicos utilizam. Para a doença ocupacional, nós temos um CID, e para a doença comum, nós temos outro CID. Podem até se parecer, mas é diferente. Então, o perito do trabalho, o médico do trabalho e até mesmo o médico do INSS, ele vai saber se é uma doença ocupacional ou se é uma doença comum. Foi feita essa reclassificação, pois nós tínhamos uma epidemia de pessoas aposentando e afastando do seu ambiente de trabalho por doença ocupacional, quando na verdade era doença comum. Ela não tinha uma ligação direta com a sua atividade. Então, para ser doença ocupacional, precisa ter uma ligação direta com a atividade que o trabalhador realiza e assim vai ser classificado como doença ocupacional. Espero que tenha sido esclarecedora essa aula. Essa foi somente uma introdução breve do que nós vamos estudar daqui para frente, nesta disciplina de segurança do trabalho. Caso tenham qualquer dúvida, sintam-se à vontade para esclarecê-la através de e-mail, de mensagem, podem me chamar no WhatsApp ou no e-mail institucional para que eu possa esclarecer. Vou deixar para vocês uma atividade sobre esta aula e a próxima aula nós aprofundamos mais nestes assuntos. Muito obrigada e bons estudos!